dia a todos. Dando sequência então nos nossos estudos, vamos falar agora da classe anfíbia, né? Só relembrando, já estamos no Filochordata, né? Já estudamos os peixes, né? Os condríctios, os osteídeos. Agora vamos falar da classe anfíbia, que na literatura vocês vão encontrar como sendo o elo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Bom, quem são os anfíbios? Temos os principais representantes, se é que posso dizer assim, são os anuros. Anuro significa sem cauda. Negação, duro, cauda. Sapos, rãs e pererecas. Temos os gimnofionas, que são as cobras cegas. Então já faço um apelo para vocês desde então. Não matem cobras cegas. Cobras cegas, na verdade, não oferecem risco algum. E temos também as salamandras, são chamadas de caudata ou urodela. Tá aí então as três figuras representativas para que vocês entendam bem o que eu estou falando. Bom, os anuros. Uma fase de vida aquática e outra terrestre. Reprodução no ambiente aquático. Adulto em ambiente terrestre, porém com risco de desidratação. Chama atenção para o fato de que os anuros possuem a pele fina, vascularizada, com glândulas. Mesmo aqueles sapos, os bufos, né, que muitas vezes todo mundo acha que tem um aspecto feio, a pele acaba sendo fina, viu, gente? Por isso que não é bacana estar jogando produtos químicos, nem sal, tá certo? Nesses animais. Sem dizer que são animais extremamente importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Bom, os ovos são sem casca. Tá aí um dos fatores que fez com que os anfíbios não conseguissem, tá certo? Ocupar plenamente o ambiente terrestre. Tem sempre um pé na água. Bom, vamos ver a anatomia desses animaizinhos. Começando ali pela cabeça, onde vocês enxergam ali o orifício nasal, tá certo? Os sapos, né, daqui em diante, na verdade para trás já havia aparecido aqui um sistema nervoso bem elaborado. Então nós temos ali o cérebro, nós temos o tímpano. Eu tenho certeza que todos já pararam para observar um sapo e perceberam ali naquela região ali onde está localizado o tímpano, que ele é muito visível. Por que eu quero dizer isso? Porque o tímpano desses animais é uma estrutura exposta, tá certo? E portanto sensível, tá certo? Então, eu sempre digo, esses animais merecem o nosso respeito. Bom, vou me ater aqui às questões principais. São animais pulmonados, tá ali o pulmão, e tem um detalhe, muitos desses animais, quando eles são provocados, eles inflam o pulmão, tá certo? Para tentar aparentar um tamanho maior do que o normal, né? O que mais que seria interessante? Tem bexiga, tá? É muito comum quando você provoca um sapo, até cria-se uma lenda em cima disso, ele urina por estresse, né, gente? Imagine que vocês também estivessem andando na África e se deparassem com um leão, tenho certeza que muitos de vocês fariam mesmo, desculpa, a mesma coisa. Bom, e aí já criou uma lenda, o sapo urinou, o sapo mijou, enfim. Mas é uma urina normal, tá certo? O que é mais que seria importante? Ali é um sapo macho, então está o testículo sinalizado, né? O estômago desses animais, ele é bem elástico, vamos dizer assim, tá certo? E aí o que acontece? Os sapos, como eles são estimulados a se alimentar e vão comendo, no final, por exemplo, de um período de alimentação, normalmente a barriga já está toda encostando no chão, porque o estômago ele é muito elástico, tá certo? A língua, eu chamo a atenção porque os sapos, eles são animais predadores, vamos dizer assim, né? Eles predam insetos, e a língua do sapo não é como a língua dos mamíferos. A língua do sapo ela é fixa
na parte inicial da boca, tá? No assoalho ali da boca. Então, e ela é elástica e mucosa. Então o sapo ele tem uma habilidade de lançar a língua, tá certo? Por exemplo, num besouro, num coleóptero que passar voando. E quando ele bate, aquilo gruda e ele já recolhe aquilo meio que enrolando, tá certo? E já engole. Vocês devem notar que muitos sapos os sapos quando vão engolir, eles fecham os olhos. Por quê? Porque na verdade a cavidade bucal ali, ela é grande, tá certo? Então ele faz toda essa estratégia no intuito de facilitar o movimento para engolir, tá certo? Diminuir ali a cavidade para conseguir colocar a presa para dentro, tá certo? Também temos ali sinalizado o coração, né? E eu vou estar falando um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, a respiração. A fase larval são brancas, né? Nós temos na fase larval os girinos, que são aquáticos, né? O adulto, ele vai apresentar respiração pulmonar e cutânea, tá certo? A pele desses anuros, ela é sempre úmida e ela é muito vascularizada, porque ela auxilia também na respiração. Então, eu volto a falar o que eu já havia dito. Tem gente que erroneamente, por ignorância ou sei lá o que, joga quiboa, joga criolina, joga sal nas costas, na pele desses animais. Eu sempre digo, tente fazer isso com o próprio nariz, que vocês vão ter noção do crime, o quanto isso é ruim para estar fazendo para os outros. Bom, vou falar um pouco sobre a digestão, a excreção e a circulação desses animais. Já falei da língua, né, que é presa na parte da frente, facilita a captura. Estômago muito bem desenvolvido. Intestino terminando em cloaca. Nessa altura do campeonato, imagino que vocês já consigam ou já saibam diferir cloaca de ânus, tá certo? Se até agora não souberem, busquem, façam uma pesquisa que nós vamos estar discutindo. Excreção é feita por rins, tá? Urina abundante em água. Circulação é fechada, ou seja, ela é feita totalmente por dentro de vasos. Coração dividido em 3 cavidades, a saber 2 átrios e 1 ventrículo. Reprodução. Só voltando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar um esquema do coração, tá certo? Para que isso fique bem claro para todo mundo. Reprodução. Os machos vocalizam. Se vocês olharem aquela figura acima ali, nada mais é do que um macho durante a sua vocalização. Qual a função de vocalizar? Atrair a parceira, defender território. Mas nem tudo são coisas boas. Esses animais, eles podem também atrair predadores assim, tá certo? Isso acontece é muito comum, tá certo? Bom, os anuros, nos anuros a fecundação é externa, tá certo? Quero chamar a atenção ali para a foto abaixo, onde nós temos ali um casal em amplexo, tá certo? O macho, então, ele abraça a fêmea, como está ali, e o tempo que ele vai permanecer daquela forma ali é variável de acordo com a espécie. Mas eu garanto para vocês que há espécies que ficam daquela forma ali mais de 24 horas, tá certo? No caso das salamandras e cobras cegas, a fecundação é interna. Os ovos dão origem aos girinos, voltando a falar dos anuros. E os girinos sofrem metamorfose, tá certo? Para chegar na fase adulta. Todo mundo acho que conhece um girino, já percebeu que um girino não tem nada a ver com um adulto. Então ele passa por um processo de metamorfose. Então vamos entender isso melhor. Ali é uma figura esquemática, falando exatamente da reprodução dos anuros. Então vocês observem ali que o macho, ele está em amplexo com a fêmea, né? Então aquele abraço ali, onde ele vai permanecer estimulando essa fêmea até que ela então resolva soltar os óvulos. No momento que a fêmea libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides sobre os óvulos. Normalmente, essa fecundação ocorre
num cordão gelatinoso, porque tem um detalhe muito interessante. Os ovos, eles não devem ficar submersos. Essa imagem, ela não retrata bem a realidade dos anuros, mas eu acabei usando porque ela é muito didática. Mas o que normalmente acontece é o seguinte: aquele casal em amplexo, ele não fica ali dentro da água daquela forma, normalmente fica um pouquinho acima da superfície da água, porque quando a fêmea libera os óvulos e o macho libera os espermatozoides, a fêmea, com as pernas traseiras, ela realiza um movimento como se fosse uma batedeira. É muito comum vocês chegarem durante o período reprodutivo dos anuros, que sempre está relacionado, ou que normalmente está relacionado ao período chuvoso, vocês chegarem próximo na beira das represas, lagoas, e encontrar uma espuma, é uma espuma mesmo, tá certo? Que é exatamente esse processo reprodutivo. Bom, o ovo vai passar por um processo normal, né? O ovo, então, já estou falando do óvulo fecundado, se torna um ovo, vai passar por um processo normal de desenvolvimento embrionário, dando origem ao girino. O girino não pode ficar no seco. Então o girino, sim, vai ficar submerso, vai se desenvolver, vai se alimentar e vai sofrer metamorfose. E a metamorfose desses animais é um processo muito, eu diria, traumático, porque tem redução da cauda, tem desenvolvimento dos membros anteriores e posteriores, e ao sofrer esse processo, o girino já tem que estar, e tem a troca da respiração branquial por pulmonar. Aí o girino, nessa altura do campeonato, ele já tem que estar tendo condições, ela tá a seta lá em cima, de estar respirando fora d'água. Do contrário, ele morre afogado, certo? E aí então, depois de sofrer a metamorfose, esse indivíduo, ele vai se alimentar, crescer, se desenvolver até chegar então à fase adulta. Bom, eu havia falado um pouco sobre a circulação desses animais, a período circulatório. Embora aqui seja uma figura comparativa, eu chamo a atenção para os anfíbios. Gostaria que vocês tivessem atentos aos anfíbios. Bom, vamos lá então. Falei aqui que o coração é dividido em 3 cavidades, a saber, 2 átrios e um ventrículo. Então vocês percebam que existe uma pequena falha, porque quando vocês comparam, por exemplo, esse coração com o coração de um mamífero, que são 4 cavidades, é evidentemente que nos mamíferos o sangue venoso jamais se mistura com o sangue arterial. Mas nos anuros, nos anfíbios, não é assim que acontece. Embora essa mistura seja não muito intensa, porque vocês devem saber que existe inclusive diferença de densidade. Mas fato é, no ventrículo, o sangue venoso entra junto com o arterial e é bombeado, tá certo? Seguindo o sangue arterial para todo o corpo do animal, né, que seria o que nós chamamos ali de circulação sistêmica. Ele retorna ao coração pelo átrio, tá lá, né, o átrio, e aí ele é bombeado para os capilares pulmonares, onde ele vai fazer as trocas gasosas. Em alguns livros, vocês vão encontrar o fato de que, tá certo? A respiração cutânea seria uma respiração auxiliar, tá? Porque para suprir as deficiências desse sistema. Alguns livros da literatura apresentam essa informação. Bom, diferenças básicas entre anuros, é uma coisa que sempre questionam. Bom, o sapo, o principal, seria o bufo, gênero bufo, que é esse sapo comum a todos aí. Mas nós temos também rãs e temos pererecas. O corpo do sapo, todo mundo sabe, seria um corpo robusto. Da rã seria um corpo hidrodinâmico. Quem pega uma rã, entre aspas, pela cintura, fica com um corpo quase que de uma pessoa, vamos dizer assim. E as pererecas, o corpo delgado. Pele do sapo rugosa, porque é muito rica em glândulas. Rã lisa e perereca lisa.
Pernas, sapo, são pernas curtas. Da rã, pernas longas, são animais exímios saltadores. E pererecas também longas, também são exímias saltadoras. Os pés, chama a atenção dos pés porque é um dos principais fatores que favorece a diferenciação. Os sapos possuem dedos concados. Todo mundo sabe que sapo, apesar de saltar, ele anda muito, né? Ele mais anda do que salta, eu diria assim. As membranas interdigitais curtas. As rãs, dedos finos. Membranas interdigitais curtas. Agora as pererecas, dedo com discos adesivos. Essa característica que permite às pererecas, por exemplo, pregar na parede, né? O pessoal vai para fazenda, tal, normalmente às vezes entra no banheiro, tem uma perereca lá, porque o ambiente é úmido, é favorável, e elas têm essa facilidade. Você não vai encontrar um sapo pregado na parede, tá certo? A locomoção, os sapos, saltos curtos, mas andam também. Eles se locomovem, usam os membros anteriores e os posteriores e acaba fazendo tipo um caminhado, vamos falar assim. Rã, saltos longos e perereca, saltos longos. Perereca normalmente só acaba saltando. Quero falar um pouco também da glândula de veneno, do sistema de defesa desses animais, porque é uma coisa que sempre as pessoas perguntam. E aí eu vou falar do bufo, tá certo? Bom, o bufo, o sapo, ele possui glândulas de veneno tanto nas coxas, como, vou falar assim para ficar bem didático, próximo aqui no que seria o ombro. Só que tem um detalhe, gente. O sapo, ele não joga veneno como muitos falam por aí. Veja como é a glândula ali. Então nós temos a epiderme e nós temos a derme. E a glândula de veneno, ela vai se instalar ali na derme, certo? E aí o que acontece? Para que o veneno seja liberado, ele precisa ser pressionado. Mas então como funciona esse mecanismo de defesa? Vamos colocar uma situação, por exemplo, que um cachorro tenta morder um sapo. Facilmente, o veneno, com a compressão dos dentes do cachorro, facilmente o veneno é liberado. E esse veneno, ao entrar em contato com a mucosa, seja da boca, seja dos olhos, tá certo? Aí ele causa irritações. E dependendo do animal que foi envenenado, pode inclusive levar à morte, tá certo? E uma outra coisa que é importante falar também é que a toxicidade do veneno varia de acordo com a espécie de anuro. Existem anuros que são extremamente venenosos. Eu sempre gosto de mencionar o veneno que os índios colocam na ponta da flecha é obtido dos anuros, tá certo? Existem alguns sapos, eu vou falar daqui a pouco, que são considerados os animais mais venenosos do planeta, tá certo? Coloração aposemática. Eu já falei disso aqui, me reportando a outros filhos aí para trás, mas o fato é que só ter veneno às vezes não é vantajoso, porque você pode se machucar até que o predador entenda que você tem o veneno. Então, o fato é que muitos anuros sinalizam para quem quiser ver que eles são perigosos. Então vamos lembrar novamente o que seria uma coloração aposemática. Uma coloração de advertência. Onde encontramos coloração aposemática? Em vários seres do reino animal. Himenóptera, por exemplo, vespas, répteis, por exemplo, eu sempre falo da coral, né, que tem branco, preto, vermelho, quer dizer, são cores típicas de coloração aposemática, são as cores emblemáticas da coloração aposemática. E veja a figura que temos aí, que é o amarelo e o preto, embora existam outras. Tem sapo que é vermelho, tem sapo que é branco e vermelho, tem sapo que é azul, tá certo? Mas o fato é, você encontrar um bichinho desse na natureza, apesar de ser lindo, não é um bicho que deveria ser manuseado, tá certo? Saiba que ele tem toxinas.
Existem outras estratégias de defesa também. Vejam essa imagem. Lembra que eu falei no início da aula que os sapos eles conseguem encher o pulmão de ar para se tornar maiores? Pois então, e esse caso aqui, né, desse sapozinho aí, o que que acontece? Ele tem essas duas manchas ali voltado na parte posterior do corpo. Fato é que ao ser estimulado ele se vira então, seja lá para quem está estimulando, e cria essa situação. Para muitos animais, isso aí seria uma imagem de um predador. Dois olhos grandes, né, dispostos na parte frontal ali da cabeça, né, que imita evidentemente uma situação de predador, tá certo? É uma estratégia, eu sempre digo, se existe até hoje é porque evolutivamente falando, ela foi bem sucedida, não é mesmo? Então essa é uma estratégia também para evitar a predação. Bom, sobre anfíbios, o que eu tinha para falar era isso. E na próxima aula, então, aí nós entramos com répteis.